Estamos começando mais um programa Entre Linhas e o assunto de hoje são as faixas elevadas aqui em Lajeado. Boa noite, estamos começando mais um programa Entre Linhas aqui pela TV Univates, canal 15 da NET, também canal 15 da Brasrede, e você nos acompanha também pela internet. E hoje o assunto, como já dissemos na abertura do programa, são as faixas elevadas, colocadas aí nas ruas, no trânsito aqui de Lajeado, e nós estamos recebendo, para falar deste assunto, o coordenador do Departamento de Trânsito aqui de Lajeado, o senhor Carlos Kaiser, e também a responsável técnica do SAMU aqui de Lajeado, a Raquel Porsche. Eles estão aqui, vamos debater esse tema, é um tema que gera alguns problemas, gera algumas discussões aí já há alguns dias e nós vamos tentar aí chegar a uma conclusão, conversar sobre isso e ver quais são os prós e os contras em relação a esse assunto. Vou começar cumprimentando o coordenador de trânsito aqui do município, Carlos Kaiser. Bem-vindo ao Entre Linhas, boa noite, tudo certo? Boa noite, Júlio, boa noite, Raquel, nossa colega da SAMU. É um prazer estar aqui para debater um pouco sobre as faixas elevadas, principalmente aqui no município de Lajeado. Raquel, também bem-vinda ao Entre Linhas, boa noite, tudo bem? Boa noite, obrigada pelo espaço. Acho muito importante que a gente esteja sempre tentando melhorar, né, em todos os sentidos aos nossos munícipes. Muito bem, vamos ao tema então, daqui a pouco a gente também fala um pouco sobre essas duas entidades, esses dois órgãos importantes, mas falando então da questão das faixas elevadas, elas têm, claro, tudo tem um pró e um contra, tudo tem os dois lados da moeda, as faixas elevadas elas dão uma segurança, a gente sabe disso, mas eu vou começar conversando com a Raquel. Existem entidades como o SAMU, não é só o SAMU, os bombeiros também, que não gostaram tanto assim da ideia ou acharam que podia ser diferente. Qual é o problema das faixas elevadas para o trabalho de vocês? No que elas atrapalham? Bom, no nosso ponto de vista, então, comprovadamente, o que nos atrapalha é a distância e o tempo que a gente leva para algumas situações de emergência. Um exemplo bom seria o final da tarde, ali na BR-386, que vai a Conventos, Campestre, entre outros. Para nós sairmos da nossa garagem, que tem a base no bairro Moinhos, a gente passa pela rodoviária, enfrenta toda aquela parte da RS e aí sim vai até o citado. Porém, se houver muitas faixas elevadas, muitos quebra-molas, muitos, entre outros, o nosso trabalho complica. Por quê? Porque além da ambulância ser pesada, tem o para e anda, né? E a cada minuto que a gente chegar mais tarde nessa situação pode ser sem dúvida prejudicial para os pacientes, né? Para a pessoa que esteja ali precisando do socorro imediato. Muito bem, então é bem compreensível isso. Eu vou conversar aqui com o Carlos também, porque na verdade as lombadas não estão lá à toa, é claro que tem um porquê. Falando, se elas de uma forma prejudicam o trabalho do SAMU ou mesmo dos bombeiros, de outras instituições, tem um motivo bom delas estarem lá. O que levou vocês a instalarem essas lombadas? Enfim, um pouco da ótica de vocês sobre isso. Sobre o tema faixas elevadas, ela é bem discutível, na verdade. Ao longo do tempo do município de Lajeado, isso, anos atrás, tinha as citadas lombadas eletrônicas. Isso, em virtude de contrato e de problemas jurídicos, foram retiradas na época e foram instalados alguns quebra-molas na cidade. Na nova gestão agora do prefeito Marcelo Calmo e Gláucia, que a gente dá desde 2017, a gente percebe que Lajeado o índice de veículos e de acidentes são muito grande. No ano passado, o Departamento de Trânsito de Lajeado ele atendeu 900 acidentes. Uma média de 3 por dia. Isso acidentes sem lesão. Deu uma batida, encostou aqui, encostou ali. Que com lesão, daí no caso, é a Brigada Militar, daí aciona a SAMU e aquele por todo. Em virtude de ter esses acidentes pequenos que acontecem dentro da cidade de Lajeado, e principalmente em frente a escolas, creches e postos de saúde, a gente adotou o sistema de colocar essas faixas elevadas, que é onde a gente procura fazer uma elevada menor que um quebra-mola, porém com um sistema de pintura de faixa de segurança em cima. Então, aproveitando a redução da velocidade dos veículos e já também uma faixa de segurança em cima para a melhor travessia de pedestres. É importante esclarecer isso.
elevada. Explica um pouco isso para nós, até para o telespectador entender do que a gente está falando exatamente. Até eu mesmo tenho dúvidas. Sim. Qual é a diferença? A faixa elevada, então, é uma faixa que não é da altura de um quebra-mola, é mais baixinha, né? O quebra-mola em si, a estrutura dele ela é maior, é mais alta e menor também a extensão dele. Então, realmente, o nome já diz, é um quebra-mola. O veículo quase que tem que parar, botar uma primeira para acionar e passar. A faixa elevada já não, ela é mais longa, no todo dela são 4 metros de largura e a dimensão dela é com um rampeamento mais tranquilo. Um veículo passa tranquilamente numa marcha, numa segunda, reduzida, não precisando parar, simplesmente para reduzir a velocidade. A gente sabe do posicionamento da SAMU, dos bombeiros, da Brigada Militar, transporte público também é muito prejudicado com isso em certos pontos, porque eles têm tudo um cronograma de horários para cumprir. E onde existem muitas faixas elevadas, tem que estar toda hora reduzindo. Porém, o Departamento de Trânsito, sim, vem segurando muitos pedidos. Se fosse hoje nós atendermos os pedidos que tem lá dentro da Prefeitura, pedidos dos vereadores, pedidos dos contribuintes, seria exagerado. Então, a gente só faz um estudo onde realmente há um entroncamento, ou uma via muito longa, ou existe uma escola, uma creche para instalar essas faixas elevadas. José, eu tenho um número aqui não sei se esse número é tão recente assim, ou não, de 378 protocolos abertos para a comunidade, ou seja, quase 400. Sim. É um número muito grande e uma pequena porcentagem, certamente, que é atendida, ou como é que funciona? A gente atendeu alguns pedidos, porque a gente faz um estudo em cima disso também, mas existe hoje no Departamento de Trânsito 378 protocolos de pedidos de quebra-mola ou faixa elevada. Fora aqueles pedidos verbais que vêm para a gente, que a gente já diz, olha, vamos ver, vamos estudar. Então, tranquilamente passa de 400. Isso em toda a cidade. Se fôssemos nós instalar tudo isso, não seria viável. Lógico que tem alguns pedidos lá que a gente não tem tanta relevância, porque o contribuinte, ele tem pedidos de faixa elevada ou quebra-mola até em rua sem saída. Então, a gente não tem como atender todo o contribuinte. Mas a gente faz um levantamento, a gente vai até o local, a gente faz uma medição da velocidade, quantos usuários realmente atravessam naquela via, e aí é feita assim a faixa elevada. E principalmente escolas, né? Escolas sem dúvida, é importante. A gente adotou que a gente vai instalar em todas as escolas, todas as creches e em todos os postos de saúde. Lógico que tem posto de saúde que é situado numa esquina, aí não há necessidade. Mas se é no meio de uma quadra de longa distância, em virtude de ter travessia de crianças e pedestres toda hora, então a gente está instalando as faixas elevadas porque a gente já fez levantamentos que a velocidade do usuário de veículos na cidade de Lajeado está enorme. Então a gente percebeu isso, apesar de ter setores que não concordam muito, né? Então a gente está adotando esse sistema. Muito bem. A gente falava, então, a gente esclareceu bem a diferença entre faixa elevada e quebra-mola, né, o setor de velocidade. Ou seja, a faixa elevada ela não necessita que tu pares completamente o veículo, possas andar. No caso de uma ambulância, é muito diferente, porque por mais que tu possa, com um automóvel, passar na mesma velocidade até e conseguir, diferente de um quebra-mola muito alto, sim, mas tem uma pessoa doente lá dentro, ou seja, o impacto, aquele soco que acaba dando, né, falando em termos assim, isso também pode prejudicar, ou seja, vocês que lidam com pessoas doentes têm um problema a mais, né? Pode, com certeza. Nós temos aqui em Lajeado uma ambulância de suporte básico, que é o condutor socorrista e o técnico de enfermagem. E uma ambulância de suporte avançado, que é a UTI móvel. Então nós temos nessa ambulância um condutor socorrista, um médico e uma enfermeira. Em casos mais graves, é utilizado o suporte avançado, que é a UTI móvel, que contém muitos aparelhos pesados, ainda mais pesados que a outra ambulância, e que sem dúvida nenhuma o paciente que normalmente está dentro dessa ambulância pode estar precisando de um suporte ventilatório, uma criança ou um adulto que está sendo transferido de uma UTI para outra UTI, e que normalmente um pequeno descuido, por exemplo, num tubo endotraqueal, pode sim prejudicar muito esse paciente, essa vítima. Então, todo cuidado na hora de dirigir, na hora de conduzir um veículo de emergência, também envolve esse tipo de situação. Ou outros pacientes politraumas. Mesmo a gente seguindo um protocolo de mobilização, de cuidado com colar cervical e demais partes do corpo, quando existe algum tipo de fratura,
realmente num impacto grande, num quebra-mola ou em alguma situação de trânsito que pode ocorrer de uma parada bruta, com certeza sim, o paciente pode ser sempre prejudicado. Eu não sei até que ponto tu podes nos dar essa informação ou esses dados, mas já houveram casos em que diretamente a questão das elevadas prejudicaram algum trabalho, ou chegou atrasado, ou teve que fazer outro caminho, ou foi muito devagar. Houve assim algum caso que tu possa ou nos relatar, ou pelo menos um número de casos assim? É muito frequente isso acontecer, esse problema se mostrar, ou não é tanto assim? Não é tanto porque todos os condutores, a gente tem uma capacitação frequente e todos eles são muito cuidadosos e sabem de todo esse risco desses pacientes. Então, realmente, eles podem ter, às vezes, alguma atitude de ter que solicitar com a mão ou tocar a sirene de uma forma diferente para impedir que qualquer outra coisa aconteça. Muito bem. Já no caso do transporte público, realmente existem muitos fatos que o horário atrasa, os contribuintes ligam no departamento de trânsito, o ônibus não chegou, tenho que chegar no trabalho. Então, realmente, o trânsito já é intenso e ainda muitas faixas elevadas. Para o transporte público, o contribuinte liga no departamento informando, olha, o ônibus está demorando, será que vai vir? E o ônibus chega, mas ele atrasa. Ele atrasa menos horário, a gente percebe isso, mas a gente tem que conciliar isso, né? Porque de uma forma atrasa, mas o excesso de velocidade é grande, né? Então, na verdade, não é só o motorista ou mesmo uma empresa que recebe reclamação, essa reclamação acaba vindo para vocês também. Sim, sempre para o departamento de trânsito, muitas reclamações, os usuários, às vezes o mesmo que pede faixa elevada, ele liga lá que o ônibus não está chegando, né? Então a gente procura fazer um meio termo, hein? Muito bem. Nosso primeiro bloco está acabando. Nós lembramos que você pode nos assistir no canal 15 da NET, também 15 da Brasrede e mesmo no Facebook, na nossa página da TV Univates, você assiste também o Entre Linhas. Um rápido intervalo, voltamos em instantes. Estamos de volta ao programa Entre Linhas aqui pela TV Univates, canal 15 da NET, 15 da Brasrede de Arroio do Meio e também pela internet você nos acompanha por nossas páginas. Nós estamos falando sobre as faixas elevadas aqui de Lajeado, que geram aí melhorias para um lado, mas problemas para outro. O pessoal do SAMU vem tendo dificuldades para levar pacientes, também os bombeiros, transportes escolares, justamente pelo tempo, pela demora, também por poder prejudicar aí algum trabalho com a demora ou mesmo com a passagem pela elevada e também é uma demanda da população, a população pede justamente por mais segurança para que os motoristas andem mais devagar, porque isso também é um problema e a elevada por este lado ajuda. Nós estamos recebendo para falar deste assunto, vamos reapresentar aqui o Carlos Kaiser, coordenador do Departamento de Trânsito aqui de Lajeado, e também nós estamos recebendo a Raquel Porsche, que é a responsável técnica pelo SAMU aqui de Lajeado. Então, eles estão debatendo esse tema aqui conosco, nós vamos continuar a nossa conversa aqui, porque realmente são dois lados da moeda. Eu queria começar aqui com a Raquel, nós estávamos falando em relação aos problemas que isso causa, mas querendo ou não, justamente a elevada, ela evita acidentes, que é algo diretamente ligado a vocês, né? Que na verdade reduz atendimentos também, talvez por um lado. Qual seria uma solução viável? Por exemplo, já que a lombada, aliás, eu tô com lombada hoje na cabeça, né? A elevada, ela é um problema por um lado, mas tem outra solução? Vocês sugerem algo que poderia ser mais eficaz daqui a pouco que a própria elevada? Com certeza, o que a gente sempre diz, é o que a gente bate na tecla junto com bombeiros, com polícia, com o pessoal do trânsito também, é a conscientização do motorista, né? E infelizmente a imprudência ainda é muito grande, mesmo com autuações, mesmo fazendo diversas abordagens, e infelizmente a imprudência ainda é o que mais ressalta em cima disso tudo. Por exemplo, uma comprovação que eu posso citar, porque eu estou diretamente também no plantão dentro da ambulância, é em volta das 17, 18 e 19 horas. Todos os dias em Lajeado acontece um acidente envolvendo um motociclista nesse horário. Muitas vezes,
Não posso afirmar 100% que também todos sejam culpados, né, pelo que ocorre. Mas na maioria das vezes a gente ainda atende muito, pega, racha de moto ou acelera quando tem vários carros ali na pista, enfim. A imprudência, né, a conscientização é o que ainda sobressalta sobre tudo, assim. Eu acho que realmente depende muito do motorista hoje em dia. Tu entendes que trabalhos de conscientização seriam ideais para isso? Exatamente. Muito bem. Os trabalhos seriam. Muito bem. E Carlos, algo que o SAMU poderia fazer, porque certamente ao tomar essa decisão de fazer essas faixas elevadas, e claro que não foi de uma vez só, certamente se discutiu também quais os efeitos disso para o SAMU, para bombeiros, se pensou nisso de que forma e se pensou numa solução para eles, se pensou em sugerir algo para eles também, se pensou nesse problema que poderia gerar, como é que vocês viram isso anteriormente? Sim, a gente sempre debate esses assuntos junto com o Conselho Municipal de Trânsito, onde participa de diversas entidades. A gente sabe da dificuldade deles. Eu realmente concordo com a Raquel que a falta de conscientização do motorista no excesso de velocidade é enorme. Existem placas na cidade que não pode passar, não pode ter uma velocidade maior do que 60 por hora, em alguns trechos 50 e em alguns 40 por hora. A gente percebe que é 70, 80 ou até 100 por hora, às vezes, dentro da cidade de Lajeado. Então, realmente dificulta. A questão de moto, motociclista, é um veículo que ele ultrapassa muito fácil, ele fica costurando veículos, às vezes não respeita a sinalização, inclusive sinaleiras, e aí que acontecem os fatos, principalmente nesse horário que ela citou. Todos os dias, nesse momento, nesse horário, acontecem acidentes de trânsito com um motociclista das 5 às 7, que é justamente o horário onde o pessoal vai para casa e o pessoal está com pressa, quer chegar logo em casa. Então, esse horário fica caótico um pouco, o trânsito em si, em todos os bairros da cidade. Às vezes dizem, a sinaleira aquela não está funcionando direito, o tempo está demorando muito, mas não é justamente o excesso de veículos neste horário. Então a gente percebe que o excesso de velocidade, a facilidade, outro índice muito alto de acidentes de trânsito que dá, acidentes que o Departamento de Trânsito atende porque, na maioria dos casos, quem chega primeiro no acidente é o agente de trânsito do nosso departamento. Muitas vezes quem aciona o SAMU somos nós mesmos, nem é o quem se feriu. Então, porque como a gente tem agentes de trânsito na cidade de Lajeado em 3 turnos, manhã, tarde e noite, então a primeira coisa que as pessoas estão acionando é o departamento de trânsito. Então a gente vai até o local, logo sinaliza e logo chama a SAMU, e são muito rápidos. A SAMU faz um trabalho exemplar na sociedade, todos sabem disso. Mas um alto índice também de acidentes de trânsito é o celular. Sim. Hoje o celular é o campeão de acidentes de trânsito e nem é o celular falado, é no WhatsApp. A pessoa vai teclar e quando viu o carro da frente parou e aí bateu, aí atropelou, aí deu um acidente, enfim. O que exige que tu olhes para a tela, não é mais só falar e ficar ouvindo. Então a gente faz os BOs, levantamento, a gente pede o que aconteceu e o celular sempre está envolvido, na maioria dos acidentes. E outros é um descuido, desatenção, um cruzamento ou outro, ele olha para um lado, ele achou que não veio caro e então acontece justamente nesses horários de pique, acontece bastante acidente. Ela falou em conscientização e todos nós concordamos que isso é necessário. Algo pelo departamento está sendo feito, ou pelo município, em termos de conscientização? É claro que campanhas existem fora daqui de conscientização de trânsito, a gente está falando aqui, outros programas sempre falam disso, mas algo efetivo, algum programa, algo se faz, e se essa é a solução, deve-se partir para isso. Algo está sendo feito efetivamente em termos de conscientização ou não especificamente aqui no município? Sim, o Departamento de Trânsito, inclusive, tem agentes de trânsito que vão principalmente em escolas, tanto de dia como de noite. Fazem lá uma palestra básica, na verdade, sobre velocidade, sobre faixa de segurança, quebra-molas, excesso de velocidade. A gente bota também nossos agentes de trânsito 2 vezes por semana nas faixas de segurança para conscientizar o motorista que quando o pedestre bota o pé numa faixa de segurança, que para parar. Então a gente vem fazendo campanhas. Na verdade, a gente gostaria de ampliar essa divulgação.
E a gente vai fazer esse trabalho agora no início do mês de maio, que sempre é um programa que tem a nível mundial, o Maio Amarelo. Então a gente vai intensificar as divulgações e a conscientização do pessoal para amenizar um pouco. Sempre foge algo da exceção, mas a gente procura fazer o nosso trabalho e da melhor forma possível. Às vezes a gente não atinge o objetivo, mas junto com os órgãos todos de segurança, a gente vai fazer esse trabalho. Raquel, a gente ainda no tema conscientização, falaste que a solução, essa nova ideia seria a conscientização, mas a gente sabe que isso demora, que isso é a longo prazo, a gente torce para que a futura geração seja mais consciente que essa, né? Exato. Mas a curto prazo, porque a questão das faixas está prejudicando vocês agora, será que apenas conscientização é a solução? Não teria que ter algo mais efetivo para se resolver em menos tempo, porque colocar ou tirar faixas elevadas é muito rápido, ou nem tanto, mas dentro de dias, meses ou ano se faz, mas a conscientização demora. Tem outra solução, tem outro meio, ou não se vê muita solução além da consciência dos motoristas? Aqui em Lajeado, o Carlos também esteve presente, a gente participou de um workshop no mês passado, né, Carlos, onde a gente reuniu todos os órgãos, Polícia Rodoviária, Bombeiros, agentes de trânsito, SAMU, entre outros, para realmente ver o que a gente pode fazer. Então esse foi um primeiro encontro que a gente com certeza vai aprofundar mais e melhor para ver realmente o que a gente pode trazer para Lajeado de forma prática para tentar amenizar as situações, principalmente de óbitos no trânsito, que o número em Lajeado é muito grande para a proporção de habitantes que temos, e aí sim realmente decidir de que forma ou onde ou como fazer essa conscientização mais imediata, mais urgente, né? Se assim se pode dizer. Muito bem. Pois é, eu vou falar o mesmo assunto com o Carlos, porque a gente sabe que conscientização é claro que todo mundo quer, mas a medida rápida que vocês acharam é a questão das faixas, que é algo talvez um pouco drástico, pode ser visto assim, mas pelo menos parte do problema se resolve, talvez gere outro. Vocês pensam como essas reclamações, como esses problemas que começam a ser relatados por esses órgãos, em novas possibilidades, em novas soluções, ou não pelo menos no primeiro momento? Sim, a gente fez esse encontro que o Departamento de Trânsito que realizou junto com a Secretaria de Segurança, e a gente percebeu que todas as entidades, na verdade, eles se esbaram às vezes no mesmo problema. Isso foi muito importante. Vai ter um diagnóstico daqui a uns dias para ver o que a gente pode fazer. No ano passado, 2017, a gente estava fazendo um estudo que a gente indica que seria o ideal, que seria colocar lombadas eletrônicas. Porque a lombada eletrônica, ela ia simplesmente atingir justamente o infrator. Isso não ia prejudicar SAMU, nem bombeiro, não ia prejudicar nem transporte público. Mas a sociedade viu com outros olhos que nós queríamos instalar lombadas eletrônicas para autuar, para arrecadar dinheiro, para ter cofre, para ter dinheiro, para esse aqui ia ser um roubo, enfim. Todas essas conversas a gente ouviu e a gente acabou recuando um pouco, então, porque não foi visto com bons olhos. Muito bem. Nosso tempo de segundo bloco já termina, nós voltamos em instantes com mais entrelinhas aqui na TV Univates. Estamos de volta ao programa Entre Linhas aqui pela TV Univates e nosso assunto são as faixas elevadas aqui em Lajeado. O pessoal do SAMU está aqui, representado pela responsável técnica, a Raquel Porsche, e também o Carlos Kaiser, do Departamento de Trânsito aqui de Lajeado, coordenador do departamento, e eles debatem esse tema, dão aí suas óticas sobre este assunto. Nós vamos seguindo aqui e o Carlos iniciava antes o assunto, se pensou em lombadas eletrônicas. E por que não se fez isso? Já que a faixa elevada tem os seus problemas, a lombada poderia ser uma solução, e se poderia, por que não se fez? Sim, a gente em 2017, como eu vinha falando, a gente fez um levantamento inicial e a gente até divulgou na imprensa um pouco sobre o sistema lombada eletrônica, mas devido, principalmente em redes sociais, a comunidade não viu com bons olhos que a prefeitura queria instalar lombadas eletrônicas para multar
que queria arrecadar, queria fazer caixa, aquelas coisas todas querem ganhar dinheiro, aquelas coisas que a gente ouve na sociedade. E em cima disso a gente recuou, na verdade, porque a gente entende que em muitos municípios a gente viu que a lombada eletrônica ela tem um efeito melhor, ela pune simplesmente o infrator e não toda a comunidade. Um quebra-mola e uma faixa elevada, ela acaba punindo também quem é o bom motorista. E a lombada eletrônica não. Isso a gente acabou recuando, mas agora, depois do nosso workshop que a gente andou conversando, a gente vai fazer um novo levantamento e futuramente a gente vai apresentar para a sociedade quais as formas que a gente pode instalar esse sistema ou não. A gente gostaria muito sim de adotar esse sistema e não quebra-mola e faixas elevadas, mas em virtude de todos esses problemas a gente acabou adotando esse sistema de faixas elevadas para amenizar um pouco em alguns pontos a velocidade. Muito bem. Existem acidentes até que são citados aqui na imprensa. Eu tenho aqui uma pequena relação, mas não vou citar nenhum específico. E aí se acusou, se falou que era por causa de faixas elevadas e que elas prejudicaram. Teve uma perto da Escola Santo Antônio, se eu não me engano, e talvez tenha outro. Eu queria um pouco da ótica de vocês dois sobre isso, sobre esse fato isolado ou sobre esses acidentes. Tem como culpar dessa forma, como indicar, foi por isso ou depende muito? Chegou a provocar acidente, uma situação dessas, por exemplo, de faixa elevada ou não chega tanto? Não, no departamento de trânsito sempre chegou a informação que causou alguns acidentes ou algumas mortes até onde não tinha faixa elevada, que deveria ter. É o contrário, né? Okay. Onde tem faixas elevadas, aconteceu um fato isolado, que era uma contribuinte que estava acostumada sempre no mesmo trajeto dela de trabalho, e como a gente instalou num dia, ela não passou naquele dia, passou 2 dias depois, era à noite, não percebeu as placas, e, enfim, estava acostumada com o trajeto e ela acabou se perdendo um pouco ali, acabou se machucando um pouco. Mas esse foi bem um fato isolado, né? Mas aconteceu fatos de acidentes com morte que aí sim nos cobraram, dizendo que aquele lugar, se tivesse um quebra-mola, não tinha acontecido. Mas é muito discutível essa situação, porque se cada acidente que acontecer, cada morte que acontecer, nós tiver que colocar um quebra-mola, uma faixa elevada, então nós vamos ter que encher a cidade, né? Porque todos os pontos, todos os bairros praticamente acontecem problemas, né? Em alguns casos, assim, não nos cabe julgar também nem o paciente, nem a vítima, nem nada. Em alguns, um bom número, assim, a gente pergunta às vezes, né, um motoqueiro, mas o que aconteceu quando cai sozinho, principalmente, onde não tem envolvimento de outro veículo, mas o que aconteceu? A gente estava andando aqui de moto, a gente acelerou em cima do quebra-mola, né, e eles assumem realmente que às vezes é toda essa questão da imprudência mesmo. Eu queria ver a quanto chegava a minha moto, mas também não nos cabe julgar, né, então acontece isso também. Volta a questão da consciência. Exatamente. Né? Eu queria falar um pouco também sobre o SAMU, porque as pessoas elas ligam para o SAMU, pedem atendimento, e aí tem gente que diz que demora, porque cai lá em Porto Alegre, e aí é burocrático, eles não querem atender. Fala um pouco sobre isso, por que isso acontece, por que às vezes pode demorar, ou se demora ou não demora tanto assim, enfim, gostaria que tu nos desse a visão do SAMU sobre isso. Sim, o SAMU então funciona com uma regulação estadual. A Raquel, quando está na rua lá, presencia um acidente ou vê alguma situação que a pessoa precisa de ajuda, liga para o 192. Essa ligação cai sim lá em Porto Alegre. O primeiro momento, a pessoa que me atende em Porto Alegre vai ser um operador de rádio, que vai me pedir de onde eu estou falando, o endereço, se eu sei o nome da vítima ou se tem mais vítimas envolvidas, vai anotar uns dados básicos ali e vai passar essa ligação para um médico. Quem decide qual é a ambulância que sai do pátio do SAMU é esse médico. Então, naquele momento do radiooperador até o médico, as pessoas às vezes já desligam e o atendimento é cancelado na hora. Porque não adianta o médico, por exemplo, mandar uma ambulância sem saber a situação, né? Então, toda ligação tem que aguardar para conversar com o médico, para dizer o que tu tá vendo, o que está acontecendo, né? Quantas vítimas são, se vai uma ambulância, se vai 2, e aí sim
eles nos passam esse chamado, esse atendimento por smartphone ou nos ligam. E é claro que nesse momento a gente está sempre já a postos para sair, para atender essa situação. Por que demora tanto? Primeiro porque é estadual. Todas as cidades, tirando a Grande Porto Alegre, ligam para o mesmo 192, para a mesma central de regulação. E em muitos casos está acontecendo uma situação assim bem difícil, que é a redução dos médicos na regulação do Estado. Mas aí já envolve o Sindicato dos Médicos, já estão tomando algumas providências que possa vir a melhorar. Mas chegou a dias atrás a gente trabalhar com 2 médicos em todo o estado na regulação. Então realmente não tem como ter um atendimento imediato se lá na outra ponta não funciona dessa maneira. Todas as nossas ambulâncias são rastreadas, então no momento em que a gente vai a um posto de gasolina abastecer, a gente comunica Porto Alegre. A gente sai para recolher material, a gente comunica Porto Alegre. A gente não pode nunca, de maneira nenhuma, sair para atender alguma situação sem Porto Alegre estar ciente, porque a gente tem todo o amparo deles. Né? Vocês devem ouvir muito, porque é um problema estadual, um problema de lá, na outra ponta, mas quem ouve são vocês aqui, e assim em todos os municípios. Sim. Na tua visão, na tua ótica, poderia ser diferente? Daqui a pouco ter alguma linha direta com vocês aqui, a pessoa discar 192 acabar caindo no município mais próximo? Teria como mudar? Teria uma solução? E também a questão dos médicos, claro, aí é uma questão já de funcionários, é maior. Mas essa coisa do telefone, do atendimento, da demora, tem solução na ótica de vocês, na opinião de vocês, mesmo que não se consiga mudar isso agora? Mas com certeza. Tu achas que tem? Eu acho que, do ponto de vista, sim. Eu acho que tendo uma central regional, os endereços seriam corretos, né? Só que, infelizmente, é um custo, assim, imenso, um valor absurdo para o que realmente a gente precisa. Não sei te dizer daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, como vai ser. Mas seria o ideal, sem dúvida nenhuma, né? Muito bem. Aqui no workshop que a gente fez, a gente percebeu lá e foi comentado até que em muitos acidentes a SAMU já está pronta, já sabe do acidente, já chegou antes a informação, a equipe está dentro da ambulância e estão só aguardando a liberação de Porto Alegre, que eles não podem se deslocar não tendo ok. Então, para ver como, às vezes até um WhatsApp local é mais rápido às vezes que uma liberação de Porto Alegre e a SAMU não pode se deslocar sem não a tendo a liberação deles. Então, para ver como a SAMU às vezes passa por constrangimentos, né? Constrangimentos. Não é que não queira ir, mas sem a liberação não pode. E a gente sabe que precisam de nós, mas por outro lado a gente não pode sair, então a gente fica um pouco restrito, né? Um pouco na saia justa com essa situação. Isso pode gerar punições, o descumprimento disso. Com certeza. Quais são as consequências? Porque daqui a pouco quem está nos assistindo pode... mas por que eles não pegam, não vão, né? Pega a ambulância, vai e depois resolve, né? Exato. Quem nos assiste pode pensar assim, por que não é assim? Porque vamos supor que houve um acidente aqui na Avenida da Univates, né? Uma vítima leve, daqui a pouco é só uma colisão e a pessoa ficou nervosa, acontece também, e a gente deslocou para cá e lá na frente da base do SAMU acontece um acidente grave e a vítima está em risco de vida. Mas quem autorizou vocês aí? O meu respaldo é tudo que a regulação me orienta e me dá o amparo para fazer. Então, às vezes, chega para nós alguma... tá aqui, tem um paciente muito grave. E a gente chega no local e nem é isso. E lá do nosso lado pode estar acontecendo alguma coisa. Então, realmente tem que passar por essa triagem, por esse questionamento do médico para decidir onde e quando é o mais urgente. Importante ter essa ótica interna, assim, porque às vezes as pessoas não têm noção de como isso funciona internamente. Com certeza. Carlos Kaiser, falando um pouco também do departamento de vocês, do departamento de trânsito, que muita coisa as pessoas também não têm noção de como funciona. Por exemplo, para tomar uma decisão de fazer faixas elevadas é porque houve uma demanda da população e como tu disseste antes, às vezes o mesmo que pede para colocar, pede para tirar. Como é que funciona essa questão das demandas? Como é que vocês ficam sabendo disso? Não só para faixas elevadas, mas para outras decisões que vocês acabam tomando e que talvez não agrade a todos, é muito difícil, mas vocês têm que tomar a decisão, vocês vão ter que ouvir alguém. Como é que funciona isso tudo internamente para se tomar? Quais são os critérios, até para o pessoal entender? Nós temos muitos protocolos e contribuintes, os vereadores do município de Lajeado,
Toda semana nos fazem solicitações de quebra-molas, faixas elevadas, mas a gente tem também lá dentro do departamento um índice de onde é o local que mais dá acidente e o porquê que está acontecendo isso. Então a gente vai ao local porque toda semana acontece 3 acidentes naquele ponto. Então vamos fazer um levantamento, vamos verificar o porquê que está acontecendo isso. É um descuido, é um excesso de velocidade? Então em cima desse trabalho todo, a gente acaba fazendo também um estudo e instalando faixas elevadas ou não. Então sempre há o pedido do contribuinte, solicitação do vereador e também a questão acidente, se há necessidade ou não, se tem usuários, pedestres que atravessam ou não atravessam. A gente faz todo um levantamento para após sim executar. Muito bem. Daqui a pouco nós vamos retornar com mais entrelinhas no seu último bloco. Até já. Estamos de volta ao programa Entre Linhas, no seu último bloco aqui pela TV Univates. Estamos recebendo o Carlos Kaiser, coordenador do Departamento de Trânsito aqui de Lajeado, e a Raquel Porte, que é responsável técnica do SAMU, também aqui de Lajeado. O assunto, faixas elevadas, os prós e os contras, né? O que prejudica, o que ajuda, e nós estamos aí debatendo este assunto. Falávamos aqui sobre esses 2 órgãos, né, o SAMU e também o Departamento de Trânsito aqui de Lajeado. A gente sabe que decisões, Carlos, são difíceis de tomar e em muitos casos se acerta, mas sempre acaba se tendo que ter aí uma linha tênue, um meio termo para tentar agradar todo mundo. Como é que vocês avaliam isso? Continuando um pouco desse assunto, a gente teve que te interromper, mas tem como citar aí outros trabalhos que vocês fizeram, até para valorizar um pouco também do que os departamentos aqui fazem, porque a gente sabe que o Departamento de Trânsito fez esse workshop, faz ações de conscientização, não sei se ainda faz o Balada Segura, que eu sei que há um tempo atrás tinha, enfim, fala um pouco do trabalho de vocês durante o ano, do dia a dia, tá chegando Maio Amarelo também, me fala um pouquinho desse trabalho, desse cronograma de vocês. A gente acredita que está mudando um pouquinho a visão da sociedade referente ao Departamento de Trânsito, porque nós temos lá 35 agentes de trânsito que são chamados de azuizinhos. Então, em qualquer local que eu ia, os azuizinhos, chamados assim, não são vistos com bons olhos. Só estão aí para multar, só estão aí para ferar o contribuinte, que eles são ignorantes. Mas eu acredito que está mudando essa opinião do pessoal, porque eles estão vendo que é um trabalho exemplar que eles vêm fazendo. Existem exceções, casos que podem sair fora da regra, mas dentro de uma normalidade, o agente de trânsito está aí para quê? Para auxiliar o contribuinte no dia a dia, em frente à escola, todos os dias pela manhã às 6h30 estão na frente da escola, para as crianças descer com segurança, estão no centro atendendo BOs, estão, às vezes estragam uma sinaleira, estão lá orientando o trânsito. À noite também acontecem fatos que não tem nada a ver muitas vezes com o trânsito, pessoas que caem, se machucam, caem de bicicleta, que não seria uma função do agente de trânsito, porque o agente de trânsito é para sinalizar o trânsito. Não, acontecem muitos chamados de pessoas machucadas, até pedestres, e eles vão até o local, atendem. Então o Departamento de Trânsito ele faz um trabalho bom, eu considero sim. A sociedade eu acho que está vendo com outros olhos já, porque é um trabalho difícil, o próprio SAMU sabe, também agiliza um trabalho, às vezes não é a contento como gostariam, mas o pessoal se dedica aí muito pela sociedade. Eu falo tranquilamente isso, porque eu estou agora 1 ano e pouco no Departamento de Trânsito, e só quem não vive esse mundo da Secretaria de Segurança e de Saúde não consegue imaginar a dimensão que é isso. A gente poderia ter mais agentes de trânsito de repente para atender a sociedade? Poderia, mas a gente trabalha também com orçamento, a gente é limitado, mas a gente acredita que faz um bom trabalho para a sociedade. E cada vez mais outros municípios, pelo menos eu sei que Estrela está abrindo concurso para agente de trânsito, Isso. Ou seja, começam a se ter esses agentes de trânsito em outras cidades, pelo menos Estrela eu sei que sim, não sei como são os outros aqui da região. Se tu pudesses dar um recado para esses municípios, para esses administradores, é algo benéfico? Tem como imaginar, por exemplo, Lajeado hoje sem isso? E aí as outras cidades também estão crescendo, centros cada vez mais lotados, cada vez mais acidentes. Teutônia, eu sei que tem muito acidente também. Isso aí.
certamente é uma opção para outros municípios também começarem a pensar, né? Porque se nós refletirmos um pouco, sem os nossos 35 agentes de trânsito no município de Lajeado, toda essa demanda ia cair na Brigada Militar. Então, essa é uma questão de segurança. E eu acredito que sim, que os municípios estão aderindo aos agentes de trânsito, porque vai suprir um pouco, ajudar um pouco essa questão da segurança. A gente sabe que isso a nível de Estado não está bem, porque sempre falta efetivo. E só circulando o agente de trânsito com as nossas viaturas por um bairro ou pela cidade já transmite um ar de segurança, mesmo que não tenha poder de polícia. Mas o agente de trânsito circulando pelo município, pelos bairros, já ameniza e muito, às vezes até fatos de roubos na sociedade. Então, os municípios estão aderindo sim para a questão também da segurança dentro do município. Muito bem. Raquel, pois não. E nos ajudam muito também, porque em diversas vezes acontece uma situação, eu lembro de uma que eu estive também lá no bairro Campestre, e realmente toda a brigada estava em ocorrência, em outros fatos a gente ligou, o pessoal vem, nos auxilia sempre a isolar a área quando tem um acontecido um pouco mais grave, e é muito positivo, assim, essa ajuda que eles nos prestam, e assim como nós também atendemos quando eles nos chamam. Essa integração tem que ter, né? Tem que ter. Falamos de efetivo, ele tocou nesse assunto. Em termos de efetivo aqui em Lajeado, a gente sabe que sempre tem a falta de profissionais, poderia ser mais. Como é que está essa situação? Quantos a mais poderia se ter? Enfim, queria que falasse um pouco da situação atual do SAMU aqui. Sim. O SAMU aqui, a equipe é bem completa, né? Nós temos um número que é exigido pelo SAMU, pelos protocolos. Nós temos ambulâncias reservas também, que muitas cidades não têm. Quem mantém toda essa questão organizacional é o CONCISA, o Consórcio Intermunicipal, toda a manutenção também das viaturas, inclusive essa semana agora a gente recebeu uma viatura nova, que é uma Mercedes 2017, que vai ficar para o suporte básico, e uma das mais antigas que a gente tinha desde o início, há 8 anos atrás, ela está com nós, vai passar então para a Secretaria da Saúde do município de Lajeado. Então essa semana foi, na verdade, os primeiros atendimentos que ela teve, então. Notícia boa, né? Uma notícia muito boa, é claro, dá uma segurança para nós, para os pacientes, né? Sempre tentando melhorar e buscar coisas positivas também desse lado, né? Por falar em coisas positivas, durante o ano o SAMU também busca fazer ações, certamente tem algum tipo de cronograma também de ações que vocês fazem, até para prevenir, para orientar as pessoas como da melhor forma utilizar o SAMU. Falaste até, antes de nós entrarmos no ar, que muitas pessoas vão até lá pessoalmente e não é bem assim que vocês trabalham. Fala um pouco sobre isso e o que vocês vêm fazendo durante o ano também de ações aí no calendário. Nós, agora, no primeiro trimestre, a gente fez uma recapacitação de toda a nossa equipe, que inclusive vai acontecer outras agora durante o próximo mês. E sim, a gente participa de muitas palestras, muitos projetos, inclusive, que vêm da regulação, que tem um que chama SAMUzinho também, que é um trabalho que a gente faz nas escolas, que por questões estaduais ele estava deixado um pouco de lado e quem sabe agora, na metade do ano, a gente consiga novamente, por questões de verbas e tudo mais, retomar esse projeto, né? Maravilha. Senhores, algo que nós tenhamos aí esquecido de perguntar, algum recado que vocês queiram deixar, o espaço aberto também para vocês falarem, até porque o tema a gente viu que tem dois lados, é claro que é difícil resolver de uma forma completa, sempre vai se ter reclamações, mas eu acho que de uma maneira geral está esclarecido também os porquês de certas decisões ou de reclamações em relação a esse tema, né? É verdade, a gente adotou esse sistema então das faixas elevadas em virtude de muitos pedidos, excesso de velocidade e em pontos estratégicos, né? A gente não quer jamais atrapalhar as entidades que lidam com saúde, com transporte público. A gente, em muitos pontos que eles solicitam para nós, os contribuintes, vereadores, a gente às vezes é criticado porque não instala. Será que tem que instalar quando mora em um? Não, a gente acaba segurando porque a gente sabe que do outro lado tem um trabalho eficaz também e que também não precisamos instalar em todo ponto. Então a gente pede para a comunidade que nos auxiliem, que nos ajudem.
se tiverem alguma ideia, alguma outra situação, que possam passar no departamento de trânsito e nos auxiliar. A gente está com as portas abertas lá para todo tipo de demanda. E é importante esse debate porque ao auxiliarem, ao sugerirem, as pessoas podem sempre pensar nos dois lados. Apenas Sim. não pensar, eu quero um quebra-mola aqui na frente da minha casa, mas pensar em tudo que isso pode gerar. Ou seja, ouvindo uma conversa como essa e conhecendo como esses departamentos, essas instituições, elas funcionam, as pessoas ao sugerirem podem dar até uma sugestão mais qualificada, né? Com certeza. Esse é o nosso objetivo, na verdade, porque a gente pode pegar o complexo aqui da Univates, né? Se não fosse as faixas elevadas que tem aqui na frente, no horário de intenso, no horário de chegada dos alunos, quem faz é justamente o trevo. Aí fica inviável entrar na via, porque o usuário ele não tem o hábito de dar a preferência ou de esperar um pouco para o outro usuário fazer a travessia. Então a gente percebe aqui na própria Univates que foi uma das soluções, tendo em vista não ter as lombadas eletrônicas, porque antigamente tinha também aqui na própria Univates lombadas eletrônicas e funcionava muito bem, mas em virtude disso a própria universidade aqui também adotou sistemas de faixas elevadas e que está dando muito certo e muito elogiado por todos. Alguma outra grande mudança no trânsito prevista? Alguma novidade nesse sentido aqui no município? Algo que se pensa aí para ainda esse ano? Ou algum grande problema para resolver? Claro, além das faixas aqui que a gente já discutiu, mas em termos de ruas ou em termos de alguma instalação nova, existe alguma coisa em vista de maior porte assim? Agora para o segundo semestre a gente está concluindo agora uma licitação de capeamento asfáltico. A gente sabe que tem que melhorar algumas vias, inclusive lá a Avenida 7 de Setembro. A gente sabe que a via está muito ruim, a própria João Abbott, então isso vai ser feito todos os capeamentos asfálticos novos. Algumas ruas a gente vai, provavelmente no segundo semestre, inverter a via à mão dela. Lá para o bairro Montanha também a gente está fazendo alargamentos de vias, porque a gente acabou fazendo uma negociação lá com os proprietários. Então tudo isso para ter um melhor fluxo de veículos, né? Então, para o segundo semestre, terá novidades e melhorias no trânsito. Outra notícia boa, uma do SAMU e uma do trânsito. Senhores, obrigado pela presença de vocês. Estamos chegando ao final do programa. O tempo passa rápido, né? A gente conversa aqui, o tempo acaba passando. A gente agradece muito a presença, foi interessante. Acho que o pessoal pode ter uma noção também de como esses departamentos, você agora sabe bem como eles funcionam. E aí sim, pode pensar em soluções que essas ajudas, como eles mesmos disseram, são sempre bem-vindas. Você pode nos acompanhar sempre pelo canal 15 da NET, canal 15 da Brasrede, ou também você assiste pelo Facebook, pela internet, pelo próprio site univates.br/TV, o nosso programa Entre Linhas. Estamos encerrando, obrigado a você que nos acompanhou e boa noite.